pessoal, vamos começar mais um Seu Astral aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, colocando aí o seu comentário, deixando o seu comentário, compartilhando o vídeo, mas clicando no sininho. Assim você recebe todas as notificações de vídeos novos, conteúdos novos aqui do canal que a gente prepara para você. Hoje, como prometido há um tempinho atrás, eu trago de volta o Marcelo Steinberg, que é um grande amigo, professor de Cabala. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Tá vendo? Falei tanto no outro vídeo que você é de casa já, ó, que você já voltou, Isso né? aí. Adoro isso aqui. Pois é, muito bom, né? E como é que estão os cursos? Cada vez melhores. É, gravando também bastante coisa. Gravando pra caramba. Em breve a plataforma vai estar... A plataforma online vai estar disponível para todo mundo e tem curso presencial direto Legal. acontecendo. Aqui em São Paulo. Trabalhando aí para mudar a vida das pessoas. Muito bom. Todos os contatos do Marcelo já estão aqui na descrição do vídeo, mas até o final do nosso bate-papo vou passar os contatos dele também. Hoje o Marcelo veio falar de um assunto que eu tenho certeza que você que está nos assistindo já deve ter parado para se perguntar. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou por que coisas ruins nos acontecem? Né? Vamos colocar assim, né? O Marcelo, como eu falei, é professor de Cabala, trabalha para o desenvolvimento da consciência humana e tem uma visão sempre muito sábia a respeito desses temas. E por que coisas ruins nos acontecem, Marcelo? Acho que a pergunta é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Pois é, eu não quis te colocar na saia justa, mas já que você colocou, eu até prefiro que você responda isso. Não, o processo é o mesmo, na verdade. E na verdade eu até começo levantando uma pergunta. O que é ruim e o que é bom? E será que existe coisa ruim? Será que existe coisa boa? E aí, indo um pouquinho mais com essa pergunta, é muito interessante se você pega, por exemplo, um ser humano, um grupo de 10 pessoas passando por uma situação, e depois você vai perguntar para elas o que aconteceu aqui. Você vai ter 10 interpretações diferentes, percepções diferentes, sentimentos diferentes, emoções diferentes sobre as mesmas coisas que já aconteceram. Então, acho que a primeira coisa para desmistificar um pouquinho a pergunta é: será que existe algo que a gente pode chamar de ruim? Ou se tudo tem um propósito, se tudo tem um porquê, pode ser desconfortável, mas não necessariamente é ruim. Entendeu? Então, assim, para falar sobre isso, eu vou dar uma voltinha. Tudo bem. O André está acostumado. Estou acostumado já. Para falar aqui que coisa, eu dou voltinha. Para poder entender onde você quer chegar. É importante essas voltinhas que você dá. Então, assim, no último programa a gente falou sobre... De repente você pode procurar o vídeo anterior que eu falei com o André, mas falei sobre o propósito, um pouquinho da criação, como a Cabala entende a criação. A gente vai pôr aqui pro pessoal, o cartão, né? Pro pessoal já linkar. Então pode linkar. Então tem porquê. Esse mundo veio de algum lugar com um propósito para alguma coisa. Então o que a gente acredita na Cabala, com a sabedoria da Cabala? Tudo que acontece na nossa vida é um cenário. Uhum. Como assim um cenário? Então imagina assim, da minha vida, eu sou o ator principal. Da sua vida, você é o ator principal, assim como é verdade para cada pessoa que está assistindo a gente agora. Mas em cada um de nós existe um cenário, que é composto por amigos, família, trabalho, inimigos, pessoas chatas, pessoas legais, amores, desamores, né, frustrações, alegrias. Tem várias coisas no nosso cenário, tá? Coisas que são mais agradáveis e coisas que são desagradáveis também. Tudo faz parte do mesmo cenário. 100% do cenário, e talvez esse que seja talvez um momento bem desafiador de entender, mas 100% das coisas que acontecem no meu cenário, elas acontecem, talvez ainda de forma inconsciente, para ajudar a gente a melhorar, para ajudar a gente a crescer, para ajudar a gente a evoluir. Então, independente se eu enxergo como coisa boa ou coisa ruim... E também tem a questão de quem é a pessoa boa e quem é a pessoa ruim. Exatamente. Porque o bom, para mim, pode ser muito bom, para o outro pode não ser. Perfeito. E aí eu vou chegar lá porque você vai ver, olha que interessante, olha o que a gente atrai para a nossa vida e olha como a gente atrai para a nossa vida. Então, assim, o nosso cenário, 100% criado para a gente. Não é 99%, 100% das coisas que acontecem com a gente, eu vou falar quase que um palavrão agora. Não, tudo bem. Acontecem especialmente pra gente. Tipo, não é que acontece pra gente. Acontece especialmente pra gente. Tem um arquiteto por trás disso tudo, Deus. Que fala assim, olha, deixa eu botar uma coisa na sua vida especialmente pra você. Não.
Não, tá tudo bem, não quero não. Ah, mas na última a gente falou sobre propósito, você não quer chegar no seu propósito, você não quer evoluir, você não tem que chegar em algum lugar melhor do que você está hoje, você não quer mais na sua vida. Parte desse caminho são os desafios para você crescer. Pô, mas precisa ser tão grande? E aí acho que talvez venha a pergunta do que é bom ou que é ruim. E o tão grande, normalmente a gente tem a percepção que é ruim, né? Ai, um caos enorme na minha vida, isso é ruim. Eu entendo da onde pode vir esse sentimento que é ruim, desconfortável, não é legal, realmente não é agradável, tipo doenças, términos ou coisas que possam acontecer. Eu totalmente entendo, né? Há 6 anos atrás eu perdi o meu irmão e acho ruim, na verdade. Apesar de entender que tem um propósito, acho ruim. Mas o ruim como ruim não Entender que tudo tem um propósito pelo que você está ensinando. Isso. Não significa que você vai concordar ou discordar daquilo. Perfeito. Ou que aquilo não vá doer, ou que aquilo não vá machucar. Exatamente. Mas é entender ou tentar trazer uma compreensão de que aquilo tem um propósito mesmo que eu não entenda. E 100% das vezes é para você crescer. Por mais que seja desconfortável e desagradável. Vamos falar, pais e seus filhos, ou relacionamentos, ou funcionários, chefe, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Tem horas que você dá amor e tem horas que você dá um cascudinho. Sim. Verdade? Mas não é porque você odeia a pessoa. Às vezes porque você ama a pessoa, você dá um cascudinho, verdade? Da mesma forma é a relação de Deus com a gente. Tudo feito por amor. Nenhuma maneira é punição. Cabala não acredita em punição. Cabala não acredita num Deus raivoso, num Deus De vingativo, jeito aquele nenhum. Deus do Velho Testamento. Bom, Cabala nem acredita. Não, Cabala fala até do Velho... Do Velho fala, Velho né? do Antigo Testamento. Só que a percepção da Cabala sobre a história literal não é que tem vingança nem punição. É realmente... Nem de um Deus rude. De maneira nenhuma. É causa e efeito. Tá. Então... Tá, você falou pra mim agora que a gente precisa ter essa compreensão e eu concordo. Mas como é que a gente vai levar isso, Marcelo? Por exemplo, recentemente aconteceu aquele acidente não, desculpa, é que eu tô pensando numa coisa e falei outra. Aconteceu também um acidente com um cantor super jovem que era o Gabriel Diniz, que causou uma comoção. Essa é uma situação. Sim. Outra situação é aquele rapaz que era ator e ele foi morto na porta da casa da namorada pelo pai dela que matou ele mais os pais. Bom, isso é um exemplo de 2 extremos. O cara no auge da carreira dele, jovem, alegre, que só fazia o bem, enfim, um super exemplo, morre num desastre. E do outro extremo, um pai que assassina um possível, né, genro que seria, mas os pais, quer dizer, o que essas 2 tragédias causam é algo... Uma certa revolta. Como entender que isso tem um propósito? Primeiro, eu acho super difícil quando a gente fala de morte, especialmente esses casos mais trágicos, Claro. realmente entender. Eu acho que também acontece todo dia, infelizmente, dia. né? Os casos de pessoas famosas sempre chamam mais atenção, o caso Sim. mais que saem do normal chama mais atenção. Infelizmente, acontece todo dia. Agora, tem uma coisa que eu vou chegar na resposta, mas o que acontece com isso, sabe? Então, o fato Vou dar um outro exemplo, que eu acho que é um pouquinho mais fácil, mas vou chegar lá depois, que eu acho que vai facilitar o caminho do público. Que eu acho que isso tem até a ver com o que você falou da perda do seu irmão, que também foi uma perda abrupta, foi difícil, que causou muito sofrimento para a sua família. Exatamente. Mas olha só, tem uma aluna minha que ela tinha um cachorrinho que se sentiu mal durante a noite, levou para o veterinário, para a clínica, teve que internar e o cachorro morreu. E ela é veterinária. E ela descobriu que, na verdade, teve um erro da clínica. E por isso o cachorro morreu. E ela entrou na justiça contra a clínica. Tá? E ela ganhou no final. Tá? Ela tinha razão, ela ganhou a ação e tal. E o que eu falei pra ela o tempo todo? Porque o cachorro, pra ela, não era... Tipo, às vezes as pessoas falam assim, só um cachorro, só um animal, mas não dá pra fazer essa comparação, porque tem alma, tem, enfim, emoção, tem muita coisa envolvida. Não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Mas, e eu falava o tempo todo para ela, olha, o fato da gente estar estudando aqui, entender que tem um propósito de acontecer e que essa situação, por mais dura que seja, aconteceu especialmente para você, porque a cachorrinha precisava fazer a passagem dela por algum motivo que eu não sei qual é, não justifica a atitude da clínica que errou e tem que pagar por isso. Então, primeiro são 2 coisas diferentes. O fato de eu entender que existe um propósito para esse erro humano, essa falha, ou de propósito ou não importa,
O fato de eu entender que tem um porquê na minha vida para isso não significa que justifica a atitude de quem fez. Essa é uma coisa que é muito importante não confundir, porque as pessoas às vezes acham, não, agora que eu entendi que não tem nada ruim, então significa que eu não tenho que fazer nada. A primeira coisa é que isso não é verdade. Até porque consciência significa inteligência, significa compreensão. Isso. Então, não é ficar cego, né? De jeito nenhum. Não vira um fanático. Aceitar tudo, pode me bater à vontade. Não é isso. Então, você tem que entrar na justiça, tem que entrar na justiça. Eu não preciso agora ficar ligando para advogado a cada meia hora para saber como tá, porque tem um processo natural. Claro. Mas você tem que entrar, você tem que falar duro, tem que falar duro, você tem que fazer, enfim. Tá? Então, só para diferenciar isso primeiro, porque às vezes as pessoas se confundem é tudo perfeito com assim, então não tenho mais, então posso aceitar tudo na minha vida? Não, não é verdade, não é assim que funciona. Então essa é uma coisa assim, para deixar claro, eu sei que tem muitas nuances disso, mas aí os detalhes tem que vir estudar para entender o que eu estou falando, porque senão... E todo mundo que assiste sabe que aqui é um programa de 20 minutos, um assunto complexo desse não dá para se falar em tanto tempo. É profundo. Sim, isso. Mas e aí? Isso. Aí então, chegando lá no famoso, ou por exemplo, acidente de avião, que cai com o time todo da Chapecoense, sei lá, Sim, coisas desastres mesmo. Então, assim, existe um tikkun. Tikkun é uma palavra em hebraico que é muito, muito importante dentro do ensinamento da Kabbalah, que significa correção. A gente não veio aqui nessa vida, a gente, alma, não veio aqui nessa vida para ser uma pessoa boa. A gente veio aqui para ser uma pessoa melhor. Ok. Tá? Isso tem uma diferença? Tem. E aí tem um perigo já disso, que às vezes as pessoas se comparam com outras. Isso já é ruim por natureza, porque a gente tem que se comparar. Você vê aqui ser você não vê aqui ser outra pessoa. Tá? Então, uma das possibilidades de uma pessoa fazer a passagem, por exemplo... Ou um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, enfim. Mas um dos motivos pelo qual uma pessoa faz a passagem desse mundo, ela morre, né? Morre, eu não gosto da palavra morte, mas enfim. Morre o corpo físico. Isso, né? Que ela faz a passagem... Um dos motivos pode ser que ela se afastou do processo de correção dela e a vida cobra ela para voltar e de repente nessa vida não é mais possível, então vamos recomeçar. Mas tem um outro motivo, que ela completou o que ela tinha que fazer. E pode ir embora. Então assim, primeiro, esses são os dois principais. Se eu fosse falar aqui de nuances. Todos, nossa, aí já ficar aqui o dia todo só falando disso. Então assim, é difícil uma situação dessa quando você vê uma pessoa legal, sabe? O André comentou, né, do meu irmão. Pô, aparentemente uma pessoa legal, convive com os amigos, ajuda todo mundo. Por quê? Ele foi com câncer, leucemia e faleceu. Eu não sei dizer o porquê. Mas eu tenho certeza que tem um propósito. Ele para a alma dele. Meus pais que passaram por isso. Eu como irmão. A namorada como namorada. Os amigos como amigos. E cada um tem um aprendizado diferente da mesma coisa. Marcelo, você, quando perdeu o seu irmão, você já estudava Kabbalah? Já. E se não fosse isso... Você não teria suportado, talvez, a dor como acho você que suportou. É difícil falar, mas com certeza... Mas você já era professor de Kabbalah ou você estava estudando? Já era professor. E como é que foi a cobrança das pessoas mais próximas, e até da sua família, para que você desse uma explicação? Tinha isso? Não tive nenhuma pressão, na verdade. Não pressão. Estou dizendo assim, por quê? Na verdade foi assim, o processo foi interessante, porque meus pais estudam também, então eles têm o mesmo entendimento que eu, mas o interessante, até estava gravando uma aula hoje, falei sobre isso, mas eu lembro do momento no cemitério, né, tipo, você vai lá, tá enterrando, tal, e tava eu, meus pais, e a família toda carioca, mas tudo aconteceu aqui em São Paulo, então o cemitério estava lotado de carioca, né, aqui em São Paulo foi até interessante. E aí o corpo vai descendo no caixão. E eu e meus pais, a gente estava com uma certa tranquilidade, com dor da tristeza, da falta e tal, mas com uma certa tranquilidade, porque a gente entende o processo da alma, entende motivos e porquês, apesar de não entender exatamente o motivo, entende que tem um processo. Mas a gente olhava para o lado e falava assim, caramba, cara, que era um desespero. Das pessoas. Das pessoas, né? E aí, assim... O ser humano, em geral, está mal preparado para a morte. Na nossa cultura, inclusive. Na nossa cultura, inclusive. Porque as pessoas entendem morte como um fim. Eu entendo morte, a Kabbalah entende morte como o propósito da morte não é fim. O propósito da morte é vida. Né? Ou seja, o propósito da morte no sentido de interrupção do fluxo de energia, seja passagem, ou seja uma coisa que quebra, ou seja qualquer coisa, não é o fim. É você aprender para melhorar e crescer, ou seja, para gerar vida. Então, a pessoa que entende morte como morte, vai ser bem difícil, porque ela vai ficar estagnada ali, vai entrar em depressão, vai ficar triste, vai morrer junto. Porque ela acabou, que é o apego. Então, parte desse processo espiritual é não entender a morte como um fim,
mas entender morte como um recomeço. Então, os dois casos que a gente comentou aqui no começo, do Gabriel Diniz, você fez a pergunta, do Rafael. É difícil falar o porquê que aconteceu com eles. Eu não tenho essa visão toda de falar, olha, eu conversei com Deus e Deus me falou. Eu não tenho, mas eu tenho entendimento suficiente para dizer que tem um propósito, eu não sei qual é, que tem um porquê, eu não sei qual é. Faz parte do mistério. E que a alma precisava passar por esse momento para crescer, para continuar a jornada de alguma outra forma, e todas as pessoas envolvidas, e por serem casos que vieram muita atenção do público, para todo mundo aprender junto. Sim. Você acha que essas pessoas podem ter na caminhada delas o propósito, inclusive, de fazer uma passagem até um pouco desastrosa, violenta, abrupta, para que as pessoas também se despertem para alguma coisa? Acho que sim. É difícil afirmar quem sim, quem claro, não, claro. Mas é uma possibilidade que pessoas fazendo passagens muito abruptas para despertar na humanidade, assim, calma aí, isso aqui não é só isso, vamos entender um pouco mais. Então, assim, a vida não é só pagar boleto. Né? Isso, então assim, acho que boa parte da pergunta que você me fez é entender, olha, existe Tikkun, ele não está aqui de hoje, tudo que acontece vem de algum lugar para trás. É a mesma coisa de um exemplo que é simples, mas é interessante. Uma pessoa vai no supermercado comprar laranja. Ela sabe que a laranja não nasceu na prateleira do supermercado, verdade? Ela não sabe exatamente o processo, mas alguém tem uma fazenda que plantou, tem um processo. Nossa vida é a mesma coisa. As coisas não acontecem de repente. Tem uma semente plantada em algum momento. Pode ser ontem, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos, pode ser 100 anos, pode ser outras vidas. Tá. Da onde veio? Eu não sei. Legal. Mas eu sei que veio de trás. Então, as coisas, na verdade, acontecem porque a vida é impermanente, porque tudo está no seu devido lugar, porque a gente faz parte das escolhas. E o nosso livre-arbítrio deveria ser sempre escolher aquilo que é pleno, aquilo que vai gerar um crescimento. Lembrando que a gente não vê aqui ser uma pessoa boa, ser uma pessoa boa é importante, mas a gente não vê que ser uma pessoa boa, a gente vê que ser uma pessoa melhor. Então, se você é uma pessoa boa, e você está assistindo o programa do André, com certeza você é uma pessoa boa, né? Então tem que ser uma pessoa melhor. Sim. O que mais você pode fazer? Eu posso compartilhar um pouquinho mais? Pode doar um pouquinho mais? Pode doar o seu tempo um pouquinho mais? Pode ser melhor sendo empático, tendo compaixão, né? Tudo, tem vários. E não importa o que o outro vai fazer com isso, né? Não. É o que você pode fazer de diferença. O que o outro vai fazer é problema dele. O que eu vou fazer é problema meu. Uhum. Esse é o meu livre-arbítrio. Muito bom. Se você tiver vontade de fazer cursos, participar dos grupos do Marcelo, ele tem grupos de estudo, cursos muito interessantes que acontecem aqui em São Paulo. Em breve ele vai ter aí a plataforma digital dele, aplicativo, com cursos online para você fazer de onde você estiver. Mas acho que vale a pena seguir o Marcelo no Instagram, que é Cabe com K, então Cabe_Life. Do jeito que a gente está escrevendo aqui na tela, mas também na descrição do vídeo já tem todos esses contatos que eu vou passar aqui. O site para você ter informações, agenda, kblife.com.br, kblife.com.br. E o WhatsApp do escritório do Marcelo é 0 operadora 11 94514 6380. 94514 6380. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. E pra gente fechar, queria que você deixasse uma mensagem bem rapidinha, que o nosso tempo já tá se esgotando. Para quem está assistindo a gente, teve uma perda muito grande, passou por alguma coisa difícil, o que você diria para essa pessoa? Eu acho que é um momento super difícil, mas acho que um ponto importante a entender é: tem um propósito, tem um caminho, e tem um ditado, tem uma lei espiritual na Kabbalah que fala que a gente não pode colocar um obstáculo na frente de um cego. E se isso é real para a gente com outras pessoas, também é real do Criador com a gente. Então não é cego de visão. Isso significa que nada que acontece com a gente é impossível, muito pelo contrário. Se alguma coisa acontece com você, é porque Deus acredita que você tem capacidade de superar. Então, bola pra frente, se precisar de ajuda, pede ajuda, né? A gente tá aqui. Claro, né? sempre. Você não precisa jogar esse jogo sozinho, você não precisa estar sozinho, e com certeza a consciência e entendimento ajuda, mas você consegue, mas pode pedir ajuda. Muito obrigado. Boa sorte, sempre bom te ver aqui, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu sou de casa, Você é de casa, de volte sempre. Muito obrigado pela sua audiência, gente, pela sua obrigado. participação. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Te espero aqui com mais vídeos. Até lá.